Bom dia, boa tarde, boa noite, rabuzinhos! Estamos aqui hoje com o segundo episódio do Pixel Fashion Week. No episódio de hoje, temos como tema Prada. Sim, a marca italiana que representa luxo e status social. Porém, hoje nós estaremos avaliando 4 visuais diferentes, sendo 2 masculinos e 2 femininos. Os participantes deveriam produzir uma capa também de revista para esta prova. Lembrando que cada visual dos 4, cada um deve conter um lacinho, que é uma peça obrigatória dentro desta prova. Os visuais então valem de 0 a 8 pontos, lembrando que são 2 pontos por visual. E a capa de 0 a 2 pontos, que vai valer então a nota da edição. E hoje comigo então nesse segundo episódio temos a jurada House nessa noite. Boa noite, House. Boa noite, Kayuki. Eu tô muito ansiosa pra esse episódio, porque olha, se tem uma coisa que combina comigo é luxo e status social, né? Aquela. Perfeito, gosto de animação, isso aí. Também comigo nós temos aqui hoje o Jonathan. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Kayuki. Tô muito ansioso pra essa prova, hein, porque eu tô esperando muito glamour nisso, muito luxo. Olha. Perfeito, então. E claro, para finalizar nossa banca de jurados, temos ele, o José, aqui com a gente. Boa noite, José. Boa noite, Kai. Boa noite, povo. Eu acho que essa prova promete servir muito. Os visuais estão maravilhosos. A edição também. Perfeito. Então vamos aproveitar, né, que esse tema luxuoso hoje. E adivinhe quem será o primeiro participante a ser julgado nesta noite. Hoje, então, o primeiro participante vai ser o Armoite. House, o que tu achou dos 4 visuais dele, mais a capa que ele fez? Então, Armoite, eu gostei dos seus looks. Eu acho que é arriscado você fazer visuais combinando cor quente com uma cor mais mórbida. E eu acho que você fez um bom trabalho, porque muita gente erra fazendo isso, mas você fez visuais muito coesos. A capa ficou elegante. Um pouco simples, mas é aquele simples que é bonito, que não precisa de muita coisa pra ser algo bom. Eu adorei o jeito que você posicionou os visuais, fez as poses e colocou uma sombra. Então acho que você mandou muito bem nesse desafio novamente. A minha nota para os seus visuais é 7,5, pra capa 1,5, totalizando 9 pontos. Perfeito, então vamos para o próximo julgue. Jonathan, por favor, comente a respeito. Então, Armoite, vou falar dos visuais gerais. Eu amei simplesmente tudo que você mostrou ali. As combinações de cores ficaram perfeitas. Agora sobre a capa, eu amei o jeito que você editou ela, porque ficou totalmente uma capa de revista, mesmo sendo simples. A nota para os visuais é 8 e capa 2. Tá certo, então. Vamos para o nosso terceiro julgue da noite. José, o que tu achou então dos visuais e da capa do Armoite? Então, eu achei que nos visuais ele serviu muito. Amei os 4. A minha nota é 8. Agora, em relação à capa, eu achei a fonte bem posicionada. Achei que combinou. Porém, eu acho que ele poderia ter colocado outras coisas no fundo, junto com essa cor que ele colocou. Ele podia ter colocado estampa de alguma coisa. Então a minha nota pra capa é 1,5. Perfeito, então. Eu achei muito bacana a capa dele. Achei que ele trabalhou super bem a sobreposição dos visuais. E a capa tem um sombreado muito bacana. Achei que ficou bem alinhado. Gostei bastante, então, do trabalho aqui, da composição do Armoite. Vamos para o segundo, então, participante da noite. Próximo participante, então, a ser julgado aqui no reality é Aline Diva BBB 13. E claro, vamos começar com quem? Com a House, né, House? Comenta a respeito e dá a tua opinião sobre os visuais e a capa da Aline. Então, Aline, pra mim, continua a mesma coisa que eu te falei no episódio passado. Eu gosto dos seus visuais, eu acho que você faz visuais bonitos, só que eles são muito simples. Eu queria que você se extravagasse mais, colocasse mais acessórios, fosse um pouco mais além, porque nessa competição, a gente só tem visual extravagante. Você fazendo um visual simples assim, você acaba ficando um pouquinho pra trás. Eu gostei do seu visual masculino como terno, mas eu acho que os outros poderiam ter sido mais incrementados. Sobre a sua capa, eu acho que ficou parecendo mais uma montagem do que uma capa. Acho que você poderia ter feito um trabalho melhorzinho, teria colocado uma fonte melhor, alinhado a fonte lá em cima pra ficar parecendo uma capa de revista.
Então, por isso, a minha nota pro seu visual vai ser 5 e pra capa 0.5, totalizando 5.5. Perfeito, então vamos para o nosso próximo jurado da noite. Jonathan, o que tu achou dos visuais da capa da Aline? Então, Aline, eu vou ser sincero. Sobre os visuais, eu não gostei de nenhum que se colocou ali por estarem simples. E não achei muita combinação neles. Sim, eu esperava muito mais de você, mas agora sobre a capa, não vi nada demais. Porque eu não vi uma capa ali, eu vi você pegando as roupas e jogando por cima de alguma outra foto. Então a nota para as roupas é 4 e para a capa é 0. Tá, ok, então vamos para o último julgue da Aline com o José. José, dê a sua opinião a respeito dos visuais da capa da Aline. Então, Aline, eu não gostei também dos visuais, porém teve apenas um dos 4 que eu curti, mas também foi metade dos pontos. Então, a nota dos seus visuais eu vou dar 3,5. E em relação à sua capa, eu achei ela muito vazia. Eu achei que a imagem que você pegou ficou claramente óbvio que era uma imagem do Google. E eu pensei que você iria trabalhar mais. Eu também esperava mais de você na competição. E ficou muito simples, porém a fonte, eu gostei da fonte. Só que você teria que ter colocado mais coisas. Então na edição também eu vou dar 0,5. Perfeito, então eu concordo com os jurados. Eu achei bem simplesinho os visuais. Acho que poderia ter trabalhado mais a sobreposição. E de repente até um pouco mais de contraste dentro das peças ali dos visuais. A capa de fato tá bem simplesinha. Talvez a Aline tenha que começar a dar uma olhadinha mais assim nessa parte de sobreposição. Então vamos para o nosso próximo julgue da noite. Agora vamos jogar então Bad Boy Lost. House, por favor, dê a sua opinião sobre os visuais e a capa dele. Bad Boy, a sua capa ficou bem legal. Eu acho que você se atentou muito aos detalhes. Eu adorei que você colocou um QR Code ali embaixo, ficou bem caprichado. Agora os visuais eu não curti tanto, porque eu acho que as peças que você escolheu não foram as melhores. E juntando elas, assim, não foi uma combinação tão bonita. Porque eu não peguei muito essa vibe de Prada, porque Prada é algo que remete a luxo e status social. Isso é uma coisa que eu, infelizmente, não vi nos seus visuais. Eu acho que você poderia ter feito algo mais elegante. Então, por isso, a minha nota pro seu visual vai ser 5 e pra capa 1.5, totalizando 6.5. Tá certo, então vamos para o nosso próximo jurado. Jonathan, qual a sua opinião então e o porquê? Então, Bad, eu não gostei dos visuais porque eu achei as combinações muito aleatórias, as cores, porque como diz no roteiro, é uma coisa de luxo e status social. Não vi muito disso ali. Agora a capa, eu admito que eu gostei. Eu vi o QR Code ali no cantinho, o babado das novelas e afins, né? Só que devia ter trabalhado mais nelas. A nota para as roupas é 4 e para a capa é 1. Perfeito, então. José, e você, qual a sua opinião? Então, em relação à capa, eu amei a fonte, amei a edição. Igual a House falou, colocar o código ali, eu achei muito criativo, maravilhoso. Em relação à capa, eu vou dar 1,5. Porém, nos visuais, aí é que eu acho que pecou, porque colocou muitas peças aleatórias também. Ficou um conceito muito crash, não deu pra sentir o glamour, todo o luxo. Então, eu vou dar 6,5 também pros visuais. Tá certo, então. Bom, eu gostei bastante do fundo da capa, achei bacana o QR Code, mas eu não achei os visuais assim muito ousados na parte de luxo. Achei até um pouco hipster os visuais, né? Mas o fundo da capa achei super bacana, achei conceitualzinho. Então vamos para o próximo julgue da noite, que foi o ganhador da semana passada, inclusive o Gank. House, o que tu achou dos visuais do Gank? Gank, eu acho que a sua capa foi a mais completa, a mais criativa. Adorei que você fez um GIF. E as cores que você usou na capa da revista combinou horrores com a cor do visual, ficou algo muito agradável. Os visuais, como sempre, todos muito bonitos. Menos o visual verde pastel, que não me agradou tanto. Eu acho que o paletó que você escolheu cobriu muito o look. E aí, por isso, acabou ficando um pouco simples. Poderia ter usado outra peça, que acho que ficaria melhor. Mas, no geral, você mandou bem. A nota pro visual é 7 e pra capa 2, totalizando 9. Perfeito, então. Gank aí recebendo notas altas, ainda mantendo, estabilizando aí nas pontuações. Jonathan, qual a tua opinião sobre os visuais e a capa do Gank? Então, Gank, sobre os visuais, eu achei todos os looks maravilhosos, ficaram bonitos demais. Por você ter usado as cores pastéis, né?
A capa em GIF ficou perfeita, pisou. Você sabe que entregou tudo. A nota para as roupas é 8 e para a edição é 2. Tá certo, então. E José, o que você achou da composição do Gank? Então, como todos os jurados, né, eu acho que o GIF foi o que tornou a participação dele icônica e memorável. Fez todo mundo prestar atenção, então eu vou dar 2 pra edição. Porém, os visuais, eu acho que um deles deixou muito a desejar em algumas peças que ele usou. Então eu vou dar 7,5 pros visuais. Perfeito, então. E eu gostei bastante do trabalho do Gank. Eu acho que ele, de fato, inovou nessa questão da animação. Deu um outro visual pra capa. Mas eu achei um pouco arriscado essa questão mais tropicália que ele fez, assim, com essa temática floral, com folhas e tudo mais. Achei que foi um pouco arriscado. Mas, de fato, a animação ficou super, super bacana na capa. Deu um charme, um quê a mais aí, então. Vamos, então, para o nosso próximo participante, né? Que é o Eduardo House. O que tu achou aí do trabalho do Eduardo nesta prova? Eduardo, sobre os seus visuais, eu gostei, adorei o conceito que você fez, né, de Crawler Style. Eu acho que todos ficaram bonitos e combinando. Só acho que você poderia ter inovado um pouquinho nos laços, porque ficou um pouco repetitivo, né? Você usou o Harajuku em 3 looks e o laço natalino em 3 também. Então, sabe, tem outros laços no Rabu, então acho que você poderia ter mudado algumas peças. A sua capa, pra mim, é a mesma coisa da Aline. Eu acho que é mais uma montagem do que uma capa de revista. Então, acho que você poderia ter dado mais uma caprichada ali. Então, a nota pro visual é 7 e pra capa 0,5, totalizando 7,5. Perfeito, então vamos para o próximo jurado, Jonathan. E você, qual a sua opinião? Então, Eduardo, eu gostei dos visuais que você entregou, que juntou 2 estilos de moda, né? Ficou maravilhoso. Não tem muitos pontos ruins pra falar da prova hoje. Já na capa, eu achei ela muito fraca porque faltou muitos detalhes. A nota pros visuais é 6 e pra capa é 1,5, que dá 7,5. Tá certo, então. Vamos agora finalizar o julgue do Eduardo com o José. José, o que você achou, então? Então, Eduardo, começando pela capa, eu achei que foi muito simples, mas a fonte eu achei que combinou, eu achei que ficou bonito. Porém, o fundo também ficou, igual eu realcei na participação do Armoit, acho que faltou umas estampas para ficar melhor. Então, a minha nota pro fundo é 1. E pros visuais, eu acho que você ter escolhido o conceito Cruella te prendeu muito a só usar preto, branco e vermelho, sendo que você poderia ter feito uma coisa mais colorida com outras cores, o que realçaria melhor a sua participação. Por isso, pros visuais eu vou dar 6. Tá certo, então. Eu gostei bastante dos visuais, achei bem sobrepostos, porém, de fato, ficou muito elemento de estilo esse laço, muito evidente. A capa em si, eu achei que poderia ter sido um pouco mais trabalhada, mas a sobreposição realmente ressaltou os visuais. Agora então vamos para o julgue da Manuela 4412, começando por ti, House. O que tu achou dos visuais da capa da Manu? Manu, eu amei o seu conceito de começar com looks pretos e brancos e sem vida, né, como você mesmo explicou, e depois colorir pra dar mais uma vida nesses looks. Eu acho que esses visuais no geral ficaram bonitos. Como eu falei no último episódio, você sabe que era visuais bonitos, mas a capa eu acho que poderia ter ficado um pouco melhor, porque você colocou Vogue em cima da montagem e foi isso, não teve muito trabalho, então parece uma montagem com um título de revista em cima. Eu acho que você poderia ter dado mais uma caprichada nessa capa. Então, por isso, a nota pro visual é 7 e pra capa 1, totalizando 8. Beleza, então vamos para o próximo jurado. Jonathan, o que tu achou da composição da Manuela? Então, Manu, eu amei o conceito que você trouxe da evolução das cores. Achei muito interessante, porém não achei muito bom os looks. O look branco, principalmente. Mas também não deixou a desejar tanto nessa prova, porque de resto ficou maravilhoso. Agora, sobre a capa, achei muito fraca também, pois faltou muita coisa ali e sim, me agoniei muito por causa que as roupas estavam desalinhadas.
A nota pros visuais é 7 e pra capa é 1, que totaliza 8. Jonathan, obrigada. Agora vamos para o José. José, o que tu achou do Jug da Manu? Então, eu achei que a Manu, ela serviu tudo nos visuais. Eu amei cada um, o conceito. Eu acho que ela entregou tudo. Então, a minha nota para os visuais é 8. Agora, em relação à capa, eu acho que ela deixou muito a desejar nesse quesito. Porque ela colocou uma imagem lá muito colorida e ela não colocou fontes. Quer dizer, ela colocou, mas ficou muito básico, só esse preto, e faltou muita coisa. Por exemplo, ela poderia ter escrevido Pixel Feed, como foi na maioria das participações. E foi isso, então a minha nota pra edição é 0,5. Perfeito, então. Eu gostei bastante, assim, desse contraste da capa, só que ao mesmo tempo eu concordo também com os jurados. Eu acho que ficou bem simplesinho, assim, nesse quesito de faltando alguns elementos mais sobre impressão mesmo de revista, assim, de questão de exposição. Acho bacana, mas faltou um pouco desses elementos, assim, e teve um contraste bem grande também em relação a alguns looks ali. E acho que é isso, acho que ficou faltando algum quesinho a mais, assim, nessa capa da Manu. Enfim, pessoal, vamos então para o próximo participante da noite. O participante com o nick mais difícil da competição. O Ji Young de Dragon. É isso mesmo. House, comenta por favor